salvar isso para quem ainda não chegou. Tá. Então, aí pode fazer o diagrama no BR Modelo, o diagrama de entidade de relacionamento, e o modelo relacional também pode fazer no BR Modelo, que lá tem essa opção também. Se vocês quiserem, eu posso mostrar aqui de novo aonde que a gente acha a opção lá no BR Modelo. Aí vocês já podem começar, depois disso, a trabalhar no Access, populando as tabelas lá. Beleza? Mas é isso mesmo. Aí, no dia da apresentação, vocês vão apresentar o texto, vão apresentar o diagrama de entidade de relacionamento e vão mostrar o modelo relacional e a tabela do Access. Vai ser um pouco mais extensa a apresentação, mas é importante a participação de todo mundo. A participação vai ser avaliada também. Então, mas aí a gente vai dando mais detalhes no decorrer aí dessas semanas. Então, beleza. Tá? Mas vocês estão achando tranquilo? Vocês estão achando muito difícil? Quem já começou a fazer? O que vocês estão achando? Semana passada, o Felipe mostrou o que ele estava fazendo. O Mário também mostrou o que ele estava fazendo. Mais alguém que começou? O que está achando? Porque eu acho que é um trabalhinho bem legal. Eu estou fazendo também. Eu estou fazendo de... eu não sei se tem essa opção lá, mas eu estou fazendo de uma empresa de engenharia. Gerenciamento de obra. Aí eu fico perguntando as coisas pro meu namorado, que ele é engenheiro civil, aí eu fico assim, mas como é que funciona e tal, porque, né, tô tentando pegar uma coisa que eu não conheço muito bem, mas eu acho que pode ser interessante também de ir fazendo junto, para poder aprender também com vocês. Então, gente, vamos só recapitular aqui uma coisa importante. Essa aqui vai ser a nossa 11ª aula. Então, nós temos só mais 4 aulas a partir dessa. Então, nós temos essa aula, a aula da semana que vem e a aula do dia 17 de conteúdo. No dia 17, nós vamos fazer a prova. Então, é importante que vocês já avisem aí nos grupos de vocês também, que a gente vai tentar fazer essa prova em sala, para que a gente consiga ir tirando as dúvidas. Vai ser quase como se fosse um exercício em grupo. Tá bom? Porque aí a gente vai tirando as dúvidas, para ninguém ficar com nenhuma dificuldade, mas eu acredito que até o final dessa semana eu já consigo entregar a nota para vocês da primeira prova, tá bom? Eu tinha me organizado toda bonitinha essa semana, mas aí, infelizmente, eu fui tombada pela Covid, já que é para tombar, né? O Covid me tombou aqui. Então, aí eu tô tentando fazer as coisas, aproveitar que eu não tô trabalhando, vou corrigir algumas coisas, mas vou tentar o meu melhor aí para poder entregar a nota para vocês, mas, de novo, não se preocupem com isso, tá bom? Aí, aqui eu não tinha encontrado nenhum tutorial tão bom quanto esse que eu publiquei aqui no Moodle para vocês, que é de como aprender sobre o Microsoft Access, que eu acho que pode ajudar quem tem um pouco mais de dificuldade. O vídeo é em inglês, mas se vocês usarem a legenda do YouTube mesmo, em português ela fica ótima. Eu assisti o vídeo todo, ele é muito bacana. E como ele vai mostrando o passo a passo, eu acho que vai ficar fácil de vocês acompanharem também. Porque eu consegui, foi bem bacana, ele vai mostrando como que a gente faz as tabelas e tal. Ele vai dando algumas dicas que eu achei bem interessante também. Aí eu tô aqui fazendo o meu banquinho de dados aqui no Access também, aí eu vou fazer o modelo entidade de relacionamento, vou apresentar para quem conhece mais da área, para poder tirar algumas dúvidas. Aí, então, no dia 3, nós vamos fazer uma provita, e a provita ela vai ser muito parecida com o exercício que nós vamos fazer hoje em sala. Então, assim, só para a gente já tendo uma ideia mais ou menos do que fazer, mas vai ser super tranquilo, que a gente vai fazer, assim como a gente já trabalhou na aula anterior, a gente vai ver um pouquinho de como passar de um modelo entidade de relacionamento para um modelo relacional. Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma reclamação, algum pedido? Ou nós já podemos começar aqui? Tiriri.
Nossa, ele faz isso? É tudo que faz. Então, beleza. Kenny, eu consegui responder sua pergunta? Depois você manda um okzinho aí pra gente, por favor. Ah, beleza. Então tá. Primeiro aqui, esse exercício, eu já mandei ele aqui no Teams para vocês, a imagem para vocês. E o enunciado dele é o seguinte: apresente os esquemas das tabelas necessárias para representar o modelo conceitual apresentado a seguir. O esquema das tabelas, assim como a gente estava conversando na aula passada, serão as nossas relações, as nossas tabelas. Eu vou pegar aqui também, que eu tinha esquecido de separar aqui já de uma vez, o slide da aula passada. Vou mandar aqui no Teams para vocês poderem ter ele bonitinho, que eu esqueci de colocar lá no Moodle, eu vou colocar assim que a aula terminar. E vocês estão acompanhando lá no YouTube também os vídeos que eu estou postando, aí já fica tudo lá para vocês poderem reassistir se vocês quiserem. Então, beleza. Lembrando aqui de uma coisa importante, nós passamos do nosso projeto conceitual e agora nós estamos no mapeamento do modelo de dados, que a nível lógico, nós vamos utilizar o modelo relacional para poder nos auxiliar a pegar a nossa abstração da realidade e transformá-la no modelo físico, no modelo de banco de dados, em que a gente possa inserir mais informações, fazer cruzamento de dados. Então, nós estamos nessa penúltima fase aqui desse nosso esqueminha aqui. Então, assim como a gente já olhou semana passada, a gente fez o diagrama de ocorrências para que a gente possa entender como que dentro do nosso banco de dados, pensando nas nossas cardinalidades, como que essas informações vão estar ligadas. Nós fizemos aqui também, para achar as entidades, nós utilizamos, vou até pegar meu caderninho aqui, que eu anotei umas coisas que são muito importantes, porque isso é uma forma de representar o dado. Então, esses dados aqui, eles estão representados de uma maneira como uma sequência ordenada. E o que isso significa? Que a gente tem aqui os atributos nesse formato de linha, mas que a gente consiga relacioná-los todos em uma tabela só. Assim como a gente já conversou também, uma coisa que é muito importante, é importante que a gente caracterize esses atributos com a nossa relação. Ou seja, então, se a gente está falando de cliente, é importante que, quando nós estivermos montando o nosso banco de dados, quando nós estivermos colocando este modelo como um modelo relacional, que a gente caracterize cliente. Por exemplo, cliente tem CPF e nome. Mas a loja também tem nome, o atendente tem nome, e a gente está fazendo isso de forma separada. Então, é importante que a gente coloque nome, underline loja, que a gente coloque CPF, underline loja, underline cliente, para que a gente possa saber de onde que a gente está tirando aquela informação quando a gente estiver numa tabela que junta várias chaves de várias outras tabelas. Então, beleza. Vocês lembram disso? Alguém tem uma dúvida em relação a essa parte que a gente viu? Vocês têm que me ajudar porque a professora está cansada, a professora não consegue falar muito tempo. Então tá tudo de boa. Vocês estão todo mundo tranquilo. Não tem problema nenhum. Então tá. Vou dar prosseguimento aqui. Ah, uma outra muito boa que eu achei também aqui, vou mandar para vocês aqui no chat. E é sobre fundamentos do design de banco de dados. É uma página da Microsoft muito boa que fala um pouco sobre como converter as informações, como relacionar no Access. Eu estou achando super interessante. Então, o que vocês também acharem que foi interessante, pode mandar lá no chat, compartilhem no grupo de vocês, para que vocês possam
todo mundo ter um outro tipo de consulta. E isso é uma coisa muito importante sobre essa área de tecnologia, que mexe mais com essa parte de programação. É muito importante que a gente consulte o Google e que a gente ache as nossas respostas também. Porque às vezes, não, eu quero relacionar duas chaves primárias. Aí você coloca lá como relacionar duas chaves primárias no Access. Aí ele vai falar, não, a relação ela acontece dessa forma. Para você poder fazer, você tem que fazer um pouco diferente. Então, as respostas, elas estão, a grande maioria delas estão no Google também. E é uma coisa que é importante a gente também criar um hábito de começar a utilizar como uma ferramenta para poder aprender, para poder tirar dúvidas. E isso é essencial. Isso é uma coisa que eu fazia muito pouco. Eu pesquisava pouco. Eu ficava tentando lembrar, forçar uma memória de uma coisa que às vezes eu não aprendi direito, ou então que a gente não consegue lembrar. Às vezes é mais fácil a gente fazer uma revisão depois, pesquisar pontualmente, porque muitas coisas, principalmente relacionada a Excel, a certos tipos de programa, que se você para de usar, você não lembra mais. Então, assim, eu era muito boa em Excel, fazia várias coisas diferentes, eu conseguia fazer muitas fórmulas, conseguia entender de vários jeitos, mas agora, com a falta de prática, fica um pouco mais difícil. Então, o mais importante é que vocês pratiquem bastante e quando vocês precisarem de usar o Access, vocês também façam as pesquisas, retomem aqui as aulas também, procurem mais aulas no YouTube, e isso vai ajudar vocês a compreender um pouco mais. Então, beleza. A gente viu aqui também sobre os tipos de relacionamento, como que a gente vai fazer as relações entre as tabelas de acordo com a cardinalidade do relacionamento. Então, é muito importante que vocês retomem isso também, porque isso é muito macetinho. Então, não. Então, se é um relacionamento dessa forma, a gente passa para o modelo relacional com essas regras. Então, vamos lá. Aqui, vou pegar aqui esse exercício o professor Alson, ele passou para os alunos dele na aula passada, ontem, né? Na aula anterior dele. Então, vamos lá. Aqui nós temos algumas entidades, nós temos alguns relacionamentos. Então, eu gostaria que vocês me dissessem quais serão, assim, a princípio, o que vocês acham que seriam as nossas tabelas aqui? Priscila, Márcia, Francisco. Quais são as nossas tabelas aqui? Seria aluno. Temos aluno aqui. Disciplina. Já falo. E curso. Isso. Muito bom, muito bom. Então, a gente já sabe mais ou menos aqui como que nós vamos fazer a nossa sequência das tabelas aqui. Então, beleza, vamos lá. Aqui, ele colocou alguns resumos das notações de entidade de relacionamento, mas porque aqui está um pouquinho diferente do que a gente costuma utilizar. Mas, quando a gente olha para aluno, qual que é o nosso atributo identificador aqui? A matrícula? Isso. E em disciplina, qual que é o nosso atributo identificador? O código. Isso. E para curso? Vínculo. Não, nome, né? Qual que seria o atributo identificador para curso? Código também. Isso. E por que esse cursata com atributos aqui? O que isso significa para a gente? Mas, repete, por favor. Então, esse cursar aqui, o que ele significa para a gente? Por que ele tem atributos?
Deu para entender agora? Deu para escutar? Eu acho que são chaves, né? Então a gente vai ter aqui também, o que isso significa? Será que a gente vai ter uma tabela de curso? O que isso vai significar para a gente? Porque aqui, se ele tem atributo, ele é uma entidade. Então, ele é uma entidade de relação aqui para a gente. Então, se a gente está colocando aqui semestre, por que será que esse semestre está dessa forma? E isso daqui é uma coisa curiosa que nós vamos aprender também. Então, quando a gente pensa aqui, aí tem aqui do entidade fraca, entidade forte. Então, vamos aqui olhar um fator interessante. Deixa eu abrir um bloco de notas aqui. Notepad. Depois que eu comecei a usar Notepad, eu não sou a mesma pessoa. Faz todos os meus rascunhos nele. Então, aqui nós vamos ter a nossa tabela aluno. Nós vamos ter curso. Nós vamos ter disciplina. E será que a gente coloca um cursar ou será que não? Vocês estão conseguindo ver? Ou vocês querem que eu aumente um pouquinho? Acho que vai ficar melhor assim, né? Então, vamos lá. Como que a gente vai representar? Lembrando que, da mesma forma que a gente viu na aula passada, a gente pode representar as nossas entidades, nossos atributos nesse tipo de sequência aqui. Então, vamos lá. Aqui a gente tem matrícula, CPF, nome, telefone, data de nascimento, idade. Beleza. Aqui, como que a gente faz mesmo para representar o nosso atributo identificador? Dessa forma assim, como que a gente faz? Então, vou colocar aqui, vou dar resposta para vocês. Aqui nós vamos colocar tudo em itálico. É claro que não vai ter como. Vocês lembram como que faz? Ou vocês estão só fazendo egípcia aí? Fingindo que vocês não me conhecem? Gente, eu acabei, minha cabeça acabou. Aí. Nós vamos sublinhar ele aqui. Aí, agora, pensando em curso. Curso, nós temos o código e nós temos o nome. Aí, para disciplina, nós temos código, nome e carga horária. O que vocês acham que a gente precisa de mudar da forma que eu escrevi aqui? O que está faltando para a gente poder identificar os nossos atributos aqui? Hein? O que está faltando aqui? Vocês não querem responder ou vocês não estão entendendo? Boa noite, professora. Boa noite, Felipe. Falta vocês fazer o sublinhado aí das chaves primárias, né? Do código, dos dois códigos, tanto do curso quanto da disciplina. Beleza. E aqui, o que mais que você faria aqui para poder facilitar a nossa vida lá na frente? O que eu faria? Nossa, não sei. Marcelo. Oi, Ramon, pode falar. Eu não sei se tem a ver, não, mas, por exemplo, em aluno, curso de disciplina, tem três
não sei como é que eu vou chamar essas chaves aí, nome, nome, nome. Aham. Talvez fazer, sei lá, uma junção dos três para poder facilitar, que aí ele estaria nas três tabelas, né? Entendi. Só que isso aqui é uma coisa importante. Quando a gente fala aqui nome, a gente está falando o nome do aluno, nome da disciplina e nome do curso. Se a gente fosse juntar eles, talvez ficaria confuso, porque a gente está falando de um atributo daquele aluno. Lembrando que quando a gente faz no banco de dados, a gente tem o registro e os nossos atributos. Então, se a gente pensar que naquele registro lá, a gente vai ter o nome, a gente está pensando na tabela de alunos. Então, aqui, o que faz muito sentido, e você foi na direção certa, a gente vai caracterizar esse nosso atributo dessa forma. A gente vai colocar CPF, nome aluno, e aqui a gente pode colocar também CPF aluno. Aí, aqui embaixo, no nome, a gente coloca nome curso. Aqui, no último, a gente coloca nome de disciplina. Por quê? É um atributo que se repete no decorrer das nossas entidades. Então, é importante que a gente faça a diferenciação desses campos. Beleza? Você foi super certinho aí na ideia. Não, eu pensei numa coisa, mas não foi bem assim de diferenciar, não, porque eu pensei que poderia fazer uma junção, mas mesmo sendo aluno, curso e disciplina. Mas depois que eu vi que não daria mesmo, né? Uhum. Não, mas o raciocínio foi correto, porque não, tá repetindo. Entendeu? Pode falar, Felipe. O professor, agora eu tenho dúvida da representação do MER e do professor, que a gente tem, por exemplo, idade que está com vários tracinhos, né? Fone está com 2, isso aí é porque o fone é multivalorado ou Isso. não? E a idade ali seria, na verdade, para ser calculado? Porque assim, Isso você já mesmo. tem a data de nascimento, né? Então você não precisa escrever a idade. Isso. Então, isso daqui é uma coisa que a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente, que aqui, como a gente vai trabalhar com banco de dados, assim como o Excel, o banco de dados ele consegue fazer várias contas para a gente. Então, quando a gente quer falar sobre a idade, o que é o dado original? Quando a gente fala de idade, a gente pensa, nós estamos no ano tal, a pessoa nasceu no ano tal, então o nosso cálculo é a idade. Então, esse daqui, ele é um pouco diferente, porque quando a gente pensa aqui no nosso entidade de relacionamento, a gente pode também ter um atributo derivado / armazenado. E isso já é um conceito mais avançado, porque é um campo que vai ser calculado pelo nosso banco de dados. Porque da mesma forma que o Excel consegue fazer alguns cálculos para a gente tem aqui um atributo derivado, que seria um atributo opcional, que a gente pode utilizar também. Aí, então, aqui nós temos o... Opa, voltei. Isso. Aí, então, aqui, voltando na pergunta aqui do Felipe, o idade, a gente pode colocar ele aqui, vamos ver se a gente consegue... Vou colocar ele de amarelinho, só para a gente poder ver que ele vai ser um atributo um pouco diferente dos que a gente já está acostumado a ver. E aqui o Felipe foi direto num ponto que eu queria perguntar para vocês, se ele é multivalorado, quais vão ser os... No nosso modelo entidade de relacionamento, quais vão ser os telefones que a gente gostaria de ter? Pode ser residencial, pode ser trabalho, pode ser celular, pode ser fixo. Assim tá ótimo. Então, beleza. Aqui nós temos o código. Aqui eu acho que vale a pena também colocar código curso e código, né, disciplina. Por quê? Porque quando a gente for juntar, pensando que, quando a gente está pensando aqui no aluno, curso, disciplina, e a gente está querendo olhar
Esqueci o nome disso. A gente vai precisar que o aluno faça a matrícula. Então, aqui nós vamos ter a definição da proposta da matrícula do aluno, igual a gente faz na UFMG. Então, aqui na proposta, vamos supor que a gente vai ter uma entidade proposta e a gente vai precisar da matrícula do aluno, né? Porque a gente quer saber em quantas matérias esse aluno ele está matriculado. Então, aqui a gente poderia ou colocar o código da disciplina, ou então a gente vai utilizar aqui, assim como tá vendo que quando a gente para pensar, a gente faz uma pergunta para esse nosso banco de dados que a gente está montando. Não, mas eu quero saber quantas matérias o aluno está cursando esse semestre. Então, nós vamos precisar de mais informações e por isso que o cursar aqui, ele não é somente uma relação, mas também uma entidade. Então, nós vamos colocar ele aqui também, para que a gente possa fazer cursar, semestre, nota e falta. Beleza. Então, vamos prosseguir aqui nos slides. Então, beleza. Nós temos no nosso diagrama de entidade de relacionamentos, nós temos uma entidade fraca. Então, que ele é representado por um retângulo com contorno em linha dupla, que a gente já viu isso também, porque a entidade fraca é aquela que não possui atributo-chave e é identificada por meio de um relacionamento total com pelo menos um tipo de entidade forte. Então, aqui nós estamos vendo que funcionário possui dependente. O dependente, assim como a gente viu aqui no nosso modelo, aqui nós temos um atributo que ele está pontilhado. Por quê? Isso daqui é uma entidade fraca. Porque vocês lembram que aqui, deixa eu ver se eu consigo arrumar um lapisinho aqui, que a Marcelinha não está conseguindo hoje. Vou fazer assim mesmo. Aqui, nossa, vamos lá. Aqui, ele teria o quadradinho em volta dele. Da mesma forma, para representar que ele é uma entidade, que é a relação de agregação. Não sei se vocês lembram disso, mas isso tem nos slides anteriores também. Então, quando a gente pensa que essa relação ela vai ter algum atributo, é porque é uma entidade fraca e não vai ser um atributo-chave. Ou seja, não vai ser nenhuma primary key e nenhuma foreign key. Não vai ser nenhuma chave primária, nenhuma chave estrangeira. Então, quando a gente pensa aqui, vamos converter todas essas entidades em tabelas. Então, assim como a gente estava fazendo aqui no Word, nós temos o aluno tem o número da matrícula, aí a idade está com esse asterisco aqui para poder mostrar que ela vai ser um pouco diferente do que a gente já está acostumado. Nós teremos a data de nascimento, nós teremos telefone, e isso daqui por que vocês acham que ele está 1,3 aqui? O que é isso? Entre colchetes aqui. Colchetes não, parênteses. Porque aí você vai cadastrar no aluno de um até 3 telefones, né? Isso mesmo. Então, aqui nós vamos ter também o nome e o CPF. Aí, para a disciplina, assim como a gente fez, a gente colocou o código, que é o nosso atributo identificador sublinhado. Nós temos a carga horária, nós temos o nome, nós temos o curso também. Então, ok. Aí, assim como a gente já estava olhando, nós temos um atributo derivado, que ele é um atributo opcional. Por quê? Quando a gente utiliza essa ferramenta, a gente pode incluir esse atributo derivado, ou seja, essa idade, como um campo na futura tabela aluno. Então, um atributo derivado, como definição, é um tipo de atributo cujo valor pode ser obtido de outros atributos ou relacionamentos. Diante disso, não precisa ser armazenado. E por que não precisa ser armazenado? Diferente de nós, que somos lentos nas contas, o computador ele consegue fazer essa conta muito rápido. Porque você vai colocar lá a idade,
Você vai colocar a data de nascimento e o computador sabe que os dias se passam. A idade, se você parar para pensar, a idade ela não é um número estático, ela é um número dinâmico. Por quê? Cada dia que passa, você está um pouquinho mais velho. Eu também sou mais velha, fiz aniversário esse mês aí, então assim, tá complicado. Inclusive foi dia 22 meu aniversário, de fevereiro. Aí, então, quer dizer que eu tenho 25 anos e alguns dias, e cada dia que passa eu estou um pouco mais velha. Então, se a gente pensa num banco de dados, por exemplo, que a gente está registrando bebês, vacinação de bebês. Cada dia que passa, cada mês que passa, faz muita diferença para um bebê em questão de vacina. A gente sabe que aí, com 3 meses, toma tantas vacinas. Aí tem que passar mais 3 meses para tomar o restante. Então, faz muito mais sentido que a gente mande o sistema, o banco de dados, fazer o cálculo desse atributo para a gente. Então, beleza. Então, um exemplo que ele usou aqui, pessoa, idade e departamento com o número de funcionários. Porque à medida que você vai cadastrando mais funcionários dentro do seu banco de dados, aquele número vai mudar. Então, faz mais sentido que a gente peça para que ele faça aquele cálculo. Então, é como se ele tivesse uma rotina ali que ele fizesse sempre que ele atualiza, ele conta quantos funcionários que tem. Então, aqui, como uma observação, no nosso diagrama entidade-relacionamento, assim como eu já tenho reforçado nessas aulas, é que a gente não está vendo todas as formas possíveis de representar todos os tipos de atributo, todos os tipos de entidade, todos os tipos de relacionamento. Então, aqui vai mais uma forma de como representar um atributo derivado, que ele é representado por uma elipse ou uma bolinha pontilhada, com o contorno tracejado. O atributo armazenado é aquele cujo valor estará fisicamente no banco de dados. E por que isso? Por que fisicamente? Fisicamente, isso quer dizer que, quando a gente abre aqui no nosso Access, bem bonito, a gente vai ter aqui esse número e a gente vai ter aqui a data de nascimento. Vamos colocar aqui, ó, data e hora. Então, vamos colocar aqui, ó, data, nascimento. Então, aqui, eu já sei que eu vou colocar 22/2/1996. Sério, tem que colocar barra? Ou será que tem que clicar no track? Aí. Então, aqui, o que está físico no meu banco de dados é o 22/2/1996. Mas quando eu pedir o valor idade, ele vai ser um cálculo da data de nascimento menos a data do sistema menos a data de nascimento. Então, isso é muito interessante porque você economiza, pensando assim em milhares e milhares e milhares de registros, você economiza um pouco com o espaço de armazenamento. Então, beleza. Entenderam? Acharam muito chato? Acharam muito difícil ou tá tranquilo? Vou supor que tá tudo bem. Então, beleza. Então, o nosso primeiro passo, quando a gente está querendo passar de um modelo entidade-relacionamento para o modelo relacional, a gente vai converter todas as entidades em tabelas. Dessa forma que nós estamos fazendo aqui, e depois a gente pode fazer isso também diretamente no Access. Porque aqui no Access é muito interessante porque a gente consegue fazer as tabelas e também a gente consegue fazer as relações. Tá vendo que bonitinho? Já aparece aqui, ó. Da mesma forma que aparece lá no BR Modelo, no Access a gente também consegue fazer as relações. Tá vendo aqui, ó? O mestre responsável é o nome do mestre de obras aqui. Então, isso aqui eu tava viajando aqui tentando fazer os negócios. Eu acho super legal, é bom que a gente vai testando várias coisas. Então, beleza. Primeiro passo completado. Aí, o nosso segundo passo, pensando aqui no nosso aluno, a gente vai pegar os atributos multivalorados. Ou seja, nós vamos criar uma tabela para acomodar todos esses atributos.
Então, a gente sabe que o nosso telefone ele é de 1 a 3. Então, nós teremos aqui a nossa tabela, a nossa tabela aluno, e dentro de telefone, a gente vai colocar, tá vendo que é uma foreign key para uma primary key? Isso daqui quer dizer OK. Quer dizer que nós teremos uma tabela telefone e a gente vai ter telefone 1, telefone 2 e telefone 3. Tá vendo que aqui ele tem essa imagem da chavinha preta? Essa chave preta é uma chave primária. E ela é uma chave primária aqui, mas todos esses telefones aqui, eles vão estar representados nessa tabela, mas eles são uma tabela estrangeira na nossa tabela que é aluno aqui. Entenderam? Então, quando a gente pensa em aluno, qual que é a nossa chave primária? Seria o CPF? Do nosso aluno, qual que é a nossa chave primária aqui? Pensando nesse desenho. É o número da matrícula dele. Isso. Por quê? Assim como a gente fez aqui, a gente descreveu a nossa tabela dessa forma por extenso aqui, a gente colocou o nosso número da matrícula, que é o nosso atributo identificador, que no modelo entidade de relacionamento chama atributo identificador, e no modelo relacional, ele chama chave primária. Entendeu, Guilherme? Você lembrou disso? Agora eu lembrei, porque se fosse na questão de não ser aluno, o CPF entraria como identificador? Por ser, diferente dos outros? Isso, pode ser um identificador também. Só que aqui, quando a gente olha para o nosso caso, a gente está vendo aqui que aluno, ele está com o sublinhado. E CPF não. Por mais que a gente saiba que o CPF ele só existe para uma pessoa, às vezes é mais interessante que a gente utilize o número da matrícula para o nosso sistema. É como se você tivesse o login e senha, e o CPF fosse somente um atributo do aluno, um atributo do professor, porque às vezes isso é uma coisa que acontece muito no Estado. Quem tem pai que é funcionário público, ou então conhece pessoas, quando a gente tem o MASP. O MASP, ele é o nosso número identificador no Estado. Por mais que eu tenha um CPF, todo mundo tem um CPF, não, quando é M, é porque a pessoa é funcionária pública. Quando é o P, então aí vem M145507. Aí, quando é um P, está identificando que aquela pessoa é um prestador de serviço, ou então MGS. Aí, quando é X, é porque é usuário externo. Então, o número de matrícula, ele serve para o nosso sistema de uma forma diferente do CPF. Porque, não, às vezes a gente começou porque você cria um número identificador único para aquela pessoa dentro do seu sistema. Porque quando você pensa no CPF, às vezes você pode trocar o CPF das pessoas, só que você sabe que o aluno número 2 é o Guilherme que tem tal CPF. Não, eu tenho 2 CPFs diferentes, eu tenho 2 registros diferentes. Não, então quem que é o Guilherme? Então, você consegue fazer um tipo de cruzamento dos dados também. Porque você tem como identificar aquela pessoa e você tem o identificador do outro lado, como se você tivesse 2 tipos de identificação. Então, tá bom, Marcela Pires com MASP tal, qual que é o seu CPF? Como se você fosse confirmar aquela informação. Então, isso é uma coisa interessante também da gente pensar. Alguém quer falar? Ou foi só o chiado da minha mente? Isso é possível. Então, beleza. Aqui, o nosso terceiro passo pensando que, assim como a gente está fazendo, o nosso segundo passo é ver os atributos multivalorados. O nosso terceiro passo a gente vai fazer a conversão dos relacionamentos. Assim como a gente já viu aqui na aula passada, que a gente tem aqui as nossas tabelinhas, nós vamos ver o que cada relacionamento vai falar para a gente. Então, a gente tem aqui aluno vinculado em curso, não é? Aqui, ó. Vamos voltar aqui. Isso aqui, ó.
aluno vinculado em curso. Então, a gente precisa de saber aqui que a cardinalidade do relacionamento, ela é 1 para N. Tá vendo? Que ela é 1. Qual que é? Então, aqui, ó. Pensando, a gente sabe agora que é 1 para N, mas eu quero que alguém me justifique por que a cardinalidade ela é 1 para N e não 1 para 1. A cardinalidade do relacionamento. Vamos ver se alguém consegue me explicar isso. É porque o curso pode ser feito por um ou muitos alunos, né? Isso. Mas aí, por que a gente está usando a cardinalidade 1 para N? Porque isso daqui não é a cardinalidade da relação. São 2 cardinalidades para cada entidade nessa relação. Mas qual que é a cardinalidade da relação? A gente tem 2 cardinalidades. Lembrando daqueles passos que a gente faz, que o Felipe não faz, que o Felipe é mais importante que os demais. Mas, por que a gente faz quando a gente pensa aqui? O caso geral, quando a gente vai de um lado e vai para o outro, quando a gente pensa na totalização da relação, a gente está querendo pensar o quê? A gente está querendo dizer que a cardinalidade da relação vai ser o caso geral. Ai, cadê meu mouse? Gente, meu mouse sumiu. Então, quando a gente pensa aqui que qual que é o caso mais geral aqui? 1 para 1 ou 1 para N? 1 para N, né? Você pega o maior de cada lado. Isso, o maior de cada lado. Então, beleza. Então, se ele é um relacionamento 1 para N, nós iremos adicionar colunas. Lembrando que aqui nas tabelas nós temos as colunas e nós temos os registros. Então, beleza. Então, aqui, se nós estamos adicionando colunas, nós vamos adicionar mais uma opção nessa nossa forma de escrever as entidades, que eu esqueci. Gente, minha memória foi pro saco. Nessa sequência ordenada que a gente está fazendo. Então, beleza. A entidade com maior cardinalidade máxima recebe o atributo identificador da entidade relacionada, bem como os atributos do relacionamento, caso existam. Então, isso é importante porque aqui o nosso aluno ele vai ter a cardinalidade com maior cardinalidade. Ou seja, tá vendo que aqui nós temos a tabela curso e a tabela aluno. Então, se o nosso aluno é o maior, o aluno vai receber o código curso, código curso. Por que curso, código curso? Porque curso é o nome da tabela, código é o nome do atributo o nome do atributo que nós vamos herdar nessa nossa tabela aluno, e curso porque a gente precisa sempre de lembrar de caracterizar aquele nome, aquele atributo que a gente está usando. Então, tá vendo que aqui, ó, ele tá FK, curso, código, curso? Por quê? Na tabela de curso, código curso é uma chave primária. E quando uma chave primária ela vincula em outra tabela, ela vira uma chave estrangeira. Beleza? Então, beleza. Então, aqui, ó, nós temos um outro relacionamento, que é um relacionamento 1 para N também, em que disciplina tem a maior cardinalidade aqui. Então, nós precisamos de adicionar em disciplina as colunas, as chaves de código, curso também, porque da mesma forma que a gente fez para o outro, peraí, volta, aí. Da mesma forma que a gente fez aqui, aluno herdou uma chave primária de curso, disciplina também vai herdar uma chave primária de curso, da mesma forma.
Então, aí aqui nós temos um relacionamento N para N. Ou seja, os dois lados vão receber colunas. Então, o que nós vamos fazer com isso? Quando a gente está falando de um relacionamento N para N, nós precisaremos de criar uma nova tabela. É, então, criada uma nova entidade cuja chave primária são atributos identificadores das entidades relacionadas e que também possuem como atributos os atributos do relacionamento. Então, quando a gente estava trabalhando aqui, aluno cursar disciplina, porque o aluno cursa disciplina, disciplina é cursada por aluno, a gente vai criar uma nova tabela que vai ser do relacionamento cursar. Então, aqui, deixa eu fazer um negócio aqui. Isso, que estava faltando aqui. Então, quando a gente pensa em cursar, a gente vai herdar de aluno, nós vamos herdar a chave primária. Então, aqui, ó, número, matrícula. A gente vai ter como uma chave aqui, pensando, a gente vai pegar as chaves primárias das duas entidades e vai colocar elas dentro do relacionamento. Então, dentro da tabela de cursar, nós teremos a chave estrangeira aluno, número, matrícula, e de disciplina nós teremos a chave estrangeira de código da disciplina. Sendo que, para essa tabela cursar, a nossa chave primária vai ser semestre. Beleza? Então, o cursar vai herdar as chaves primárias das duas entidades de cada ponta. Então, quando a gente pensa que a gente começou com aluno, disciplina e curso, é isso mesmo que a gente começou? Deixa eu ver aqui. Isso. Aluno, curso e disciplina, quando a gente faz a conversão para o nosso modelo entidade relacionamento, ele vai ficar dessa forma. O aluno matrícula, ele vai ganhar o aluno vai ganhar algumas colunas, disciplina também. A gente vai criar uma nova tabela que chama cursar, porque vai ser a tabela vai ser uma tabela que vai unir um relacionamento N para N. Nós vamos ter também uma tabela de telefone, porque é uma tabela de um atributo multivalorado. Então, vai seguindo dessa forma. Então, utilizando o BR modelo fica dessa forma. E isso é uma coisa que é bem simples, mas tem que ir seguindo o passo a passo para poder ficar mais fácil de entender no final. Então, gente, é isso. O que vocês acharam? Vocês acharam difícil? Acharam fácil? Vocês querem fazer uns exercícios sobre isso? Porque a nossa prova vai ser basicamente isso. O que vocês querem fazer? Ô, professor, eu só tenho uma dúvida, assim, porque isso que você apresentou aí de transformar... Deixa eu reformular minha pergunta. Você transformou esse losangozinho aí, eu não vou saber os nomes técnicos, eu sou muito ruim com isso. É um relacionamento. Transformar o relacionamento para... como se fosse para uma tabela, seria uma agregação. Não é mais fácil fazer a agregação de uma vez? Porque aí, na hora que eu converto no BR modelo, ele já cria para mim. Eu vou ter que converter, não. Espertinho. Cheio de esperteza, né? Você tem um que é cheio das espertezas, cheio das inteligências. Você colocou a entidade num relacionamento. Eu realmente nunca tinha visto isso antes. Tipo, colocar atributo num relacionamento. É a primeira vez que eu tô vendo isso. Uhum. Aí, Felipe, eu raciocínio atributo a um relacionamento, eu já penso na agregação, que é uma função. Mas é isso mesmo. Não é? É a mesma coisa. No BR modelo, se eu coloco a agregação, então é muito mais fácil. Cheio das espertezas, cheio das inteligências. Mas é porque aqui, como ele está usando ele não usou o BR modelo aqui para poder fazer essa opção. Assim que eu estava explicando aqui um pouco sobre o que a gente estava vendo, eu coloquei aqui o losangozinho e falei, isso aqui é uma agregação.
Mas Eu você até tá, abri você tá aqui o meu correto. trabalho para ver se tinha criado. Aí na hora que converte, realmente, na hora que você Uhum, converte no BR modelo uma agregação, ele vira uma tabela. entendi. Não, excelente, bacana demais. É bom que isso é uma coisa que eu super apoio. Eu fico enchendo o saco só porque é cheio das inteligências, cheio dos pula-buraco. Uhum. Mas porque quando o próprio sistema faz isso, a gente precisa de compreender que, ó, não, beleza, eu sei conferir se isso está certo ou se está errado, mas porque certas coisas a gente não precisa também de ficar reinventando a roda o tempo inteiro. Mas então isso é ótimo. Eu vou ver se eu consigo alguns exercícios para vocês fazerem, para que vocês possam treinar isso também, porque essa parte é bem simples. Eu achei tão difícil de entender como que funciona o modelo entidade de relacionamento, que quando a gente passa para o modelo relacional, eu achei mais tranquilo. Alguém que teve muita dificuldade? Márcia, você entendeu? O que, que você achou? Outras pessoas podem falar também. Aproveitar enquanto vocês estão caladinhos aí. Tá caladinho, falando nada. O que é pra fazer? Observando. Oi, só observando? Então, beleza, gente. Então, a aula de hoje vai ficar por aqui. Eu vou colocar esses arquivos lá no Moodle para que a gente possa, para que vocês possam acessá-los lá também. Vou colocar tudo. Acho que eu não coloquei isso. Ah, sério? Tá dando erro para conectar no servidor, então a gente vai ficar por aqui. Então eu gostaria que vocês já